Olá pessoal, essa nossa primeira semana nós trataremos de ciência e ética. Nos aspectos de ciência e ética nós temos que lembrar que de todos os ensinos, né, que nós temos na sociedade, todos eles nos permeiam em volta da ciência. Bom, para que nós tenhamos um entendimento mais claro a respeito do que é ciência, do conceito ciência, nós temos que lembrar que todo método, toda técnica e todo conhecimento é o que vai nos levar à formação da ciência. Bom, então ciência para nós nada mais é que uma sistematização de conhecimento, um conjunto de proposições que vão ser realizadas, vai ser a forma da gente estudar alguns determinados tipos de fenômenos. E nós temos ainda, aliada a todo esse material, né, a todo esse conceito, que é um conjunto não só de atitudes, como atividades racionais. Então, dentro de todo esse conhecimento de ciência, nós temos uma abrangência muito grande, desde os primórdios, né, da sociedade, onde a gente utilizava vários estudos que a gente via lá, que lá na caverna o homem utilizava a pedra para tentar escrever nas paredes das cavernas. Isso já era uma utilização do conhecimento que ele tinha, né, de técnicas e métodos que ele tinha para tentar passar uma informação para frente. O nosso segundo tópico, dentro dessa aula ainda, nós tratamos dos princípios éticos e morais. Temos que lembrar que dentro dos nossos princípios éticos, nós temos vários conceitos disso de forma divergente na literatura, pois na sociedade nós temos várias áreas que aplicam esses conceitos, cada um de uma forma, mas dentro de um contexto geral, são dois conceitos que parece que eles se interagem, né, que eles se adentram um ao outro, mas a gente consegue diferenciar isso com bastante facilidade, pois a ética a gente tem que exercer, ou seja, é algo que está intrínseco desde que a gente nasceu e que as nossas famílias, né, nos orientaram. Então nós adquirimos alguns princípios, alguns conceitos para que a gente possa diferenciar o bem do mal e as formas que a gente deve agir na sociedade. E a moral é como eu vou aplicar isso tudo que eu obtive desde que eu nasci, né, desde que eu comecei a viver em sociedade e de que forma que eu estou aplicando isso. Então, se eu sou ético, será que eu também sou moral? Ou eu tenho uma ética e não tenho moral? São conceitos que se divergem, tá? Bom, nós ainda temos que pensar que dentro desses conceitos de moral e ética, nós temos alguns valores, né? O que a gente chama de valor autônomo e os valores que são chamados de heterônomos. Os valores autônomos são os que são direcionados da gente, ou seja, a atitude que eu vou tomar mediante uma situação, ela vai partir de mim. Eu não tenho influência, eu não sofro influência de nenhuma outra pessoa, de nenhum outro mecanismo. Agora, os heterônomos são quando uma pessoa vai tomar uma decisão e uma outra pessoa influi na decisão, influencia nessa decisão. Tá? Então a gente tem que saber que existem esses dois tipos de conceitos, os autônomos e os heterônomos. Isso influencia de forma direta na ética e na moral, porque eu posso ter os meus conceitos autônomos, mas eu posso deixar me influenciar pelos conceitos heterônomos. E assim exercer na sociedade uma ética e uma moral diferente do que realmente eu, como pessoa, exerceria se eu não deixasse me influenciar por valores externos. Nós trataremos a respeito de métodos
e técnicas. Nessa aula nós temos que diferenciar esses conceitos, né, que são de suma importância para nós. Método é sempre a forma que eu vou planejar, né, algo. Como assim? Por exemplo, eu vou calçar uma meia para que eu possa sair. A forma que eu estou planejando, que eu tenho que pôr a meia para depois pôr o sapato, isso é o método, é a forma que eu tenho que planejar, né? A minha atitude que tem que ser realizada. E o que seria então a técnica? A técnica é a forma que eu vou aplicar esse método. Eu tenho várias técnicas diferentes para que eu possa exercer o mesmo método. Então, eu teria que calçar uma meia. Eu posso usar a técnica de esticar a meia primeiro assim, para depois enfiar no meu pé. Eu posso juntar a meia para colocar no meu pé. Qual é o objetivo? Eu iniciar a ação e finalizar com a meia dentro no pé. Isso, método. E a técnica? Eu vou usar a técnica que seja mais eficiente, que eu consiga alcançar meu objetivo com uma maior rapidez, com uma maior agilidade. Bom, para que nós exerçamos, né, esse conceito de método científico, nós temos que os métodos científicos, eles têm uma amplitude de conceitos. Eu tenho alguns métodos que vão fazer com que eu esclareça minhas hipóteses. Eu tenho os métodos que vão favorecer a chegada de resultados. Eu tenho alguns métodos científicos que vão facilitar a elaboração de um determinado experimento. Eu tenho alguns métodos científicos que vão ser preditivos e eu tenho métodos científicos que são observacionais. Então, todos esses tipos de métodos, eles vão facilitar para que eu consiga chegar a um resultado final. E lembrando lá da nossa primeira aula, né, de ciência, normalmente a maioria desses conceitos, quando aplicados, eles também podem gerar ciência. Agradeço a todos vocês pela atenção e aguardo vocês na nossa plataforma quando nós tivermos que fazer os nossos chats e a nossa aula. Até mais!